Deus querido nosso, Pai, nos reunimos, Senhor, Pai, nesta manhã, Senhor, Pai, neste lugar. Oh, Senhor Deus, para juntos, ó Pai, adorarmos e exaltarmos o Teu nome. Deus querido, Pai nosso, o culto, Pai, já começou, Senhor, Pai, no nosso lar, Senhor, Pai, quando nós acordamos. Porque a Tua bondade, Senhor, Pai, a Tua fidelidade nos alcançou por mais um dia. Deus querido, Pai, nessa manhã, Senhor, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, Pai, pela Tua fidelidade que ela esteve de geração a geração. Deus querido, Pai nosso, Senhor, Pai, glorificamos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. E nós sabemos, ó Pai, que não há outro, ó Pai, igual a Ti, não há outro além de Ti, Senhor. Meu Deus querido, ó Pai, por isso, ó Pai, nós nos rendemos ao Senhor, por isso nós nos prostramos perante ao Senhor, ó Pai, para bendizer o Teu nome e dizer que o Senhor é bom e eternas são as Tuas misericórdias. Meu Deus querido, ó Pai, misericórdia é essa, ó Pai, que tem nos alcançado todas as manhãs e tem nos despertado, ó Pai, para uma adoração sincera ao Teu nome. Deus querido, ó Pai, leva, Senhor, ó Pai, o nosso coração cativo a Ti, Senhor, ó Pai, nesta manhã. Meu Deus querido, ó Pai, que toda influência, Senhor, ó Pai, externa, Senhor, ela não venha, Senhor, ó Pai, nos atrapalhar nesta manhã. Meu Deus querido, ó Pai, as dificuldades, Senhor, ó Pai, dos dias, Senhor, elas não venham, Senhor, ó Pai, influenciar, Senhor, ó Pai, na nossa adoração nesta manhã. Meu Deus querido, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Deus querido, ó Pai, nessa manhã, Senhor, ó Pai, eu coloco cada vida, Senhor, que já entrou neste lugar, nas Tuas mãos. Meu Deus querido, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão a caminho, Senhor, que ainda não chegaram. Meu Deus querido, ó Pai, que as Tuas mãos poderosas possam, Senhor, trazer eles, ó Pai, em segurança a este lugar. Meu Deus querido, ó Pai, que nesta manhã, Senhor, nós possamos render ao Senhor. Meu Deus querido, ó Pai, que além, ó Pai, do culto da virada que nós tivemos no primeiro dia do ano, meu Deus querido, ó Pai, encerrando o ano anterior e iniciando este é o domingo, ó Pai, a qual nós, Senhor, ó Pai, estamos aqui, o primeiro domingo do mês, ou o segundo culto do mês, Senhor, ó Pai, do ano, ó Pai, para juntos adorarmos, Senhor, nesta manhã. Ó Senhor Deus, nós queremos, Senhor, ó Pai, pedir, Senhor, ó Pai, que o Senhor se faça presente no nosso meio. Meu Deus querido, ó Pai, que a Tua presença, ó Pai, ela seja, ó Pai, o principal no nosso culto nessa manhã. Senhor Deus, que todo louvor, toda adoração, toda súplica, todo clamor seja para Ti, Senhor, ó Pai, nesta manhã. Deus querido, ó Pai, que nada, Pai, seja, ó Pai, de nós mesmos. Deus querido, ó Pai, que seja, Senhor, ó Pai, tudo, ó Pai, de nós para o Senhor. Que não seja nada para nós mesmos, Senhor. Meu Deus querido, ó Pai, que os nossos conhecimentos, Senhor, eles não venham, Senhor, Pai, ser, ó Pai, para glorificar a nós mesmos, mas que eles venham, ó Pai, para ser, ó Pai, para glorificar o Teu nome nessa manhã. Meu Deus querido, ó Pai, que todas as ações, ó Pai, que forem feitas, ó Pai, neste culto, ó Pai, sejam para glorificar o Teu nome. Que o Teu nome seja exaltado entre as nações, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, ó Pai, que o Teu nome seja exaltado nessa nação. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, ó Pai, leva a nossa mente cativa ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Os irmãos podem assentar por um instante. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias em Salmos 103. Salmos de número 103. Aleluia. E com esses salmos, nós vamos dar abertura, dar continuidade ao nosso culto nessa manhã. Glória a Deus. E logo após a leitura desse texto, nós iremos estar adorando ao Senhor com o ministério de louvor. Todos acharam, irmão? Salmos de número 103 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, e quem te coroa de uma bondade amorosa e terra misericórdia, quem satisfaz a tua boca de coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a águia. Amém. Amém. E nessa manhã nós vamos bendizer o nome do Senhor. O primeiro texto diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que nessa manhã nós possamos coroar ao Senhor de graça, de adoração, e bendizer o nome dEle, e não esquecer de nenhum dos benefícios que Ele tem feito pela tua igreja, nenhum benefício que Ele tem feito pelo teu próximo, nenhum benefício que Ele tem feito pela casa dEle, nenhum benefício que Ele tem feito pela igreja, nenhum benefício que Ele tem feito pelo seu trabalho. Aleluia, eita glória. Que nós não esqueçamos de nenhum benefício que o Senhor tem feito, seja ele o menor. Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor ele faz coisas na nossa vida que nós achamos irrelevante, mas a palavra do Senhor ela não diz: lembra dos benefícios grandes que o Senhor tem feito. Não, lembra-te de todos os benefícios, e não te esqueça de nenhum benefício que Ele tem feito. E nessa manhã nós possamos bendizer ao Senhor e adorar o nome dEle. Amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Oh, glória! Aleluia! Oh, Santo Deus!
Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vamos ofertar ao Senhor, igreja, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Aqueles que podem contribuir. E vamos com isso continuar em espírito de adoração, mais um louvor. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
Oh, que impressionante amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Ontem eu estava no trabalho e ouvi os louvores. E o Senhor, de repente, Ele trouxe à minha memória algo especial. A visão do vale de ossos secos, de Ezequiel. E hoje eu até separei esse texto para me ler no início. Mas depois o Senhor não permitiu que eu lesse. Porque é algo grandioso. Porque Ele vai dizer que veio sobre mim o Senhor e me levou em espírito e me colocou no meio de um vale de ossos secos. Ezequiel, ele declara isso. Mas no meio desse vale de ossos secos, o Senhor vai fazer uma pergunta para ele dizendo: pode esses ossos reviver? Ele diz: Senhor, tu sabes. E o resumir da história é que o Senhor fala com ele: profetiza sobre esses ossos. E ele profetiza. Ele ouve um barulho, aqueles ossos, eles se juntam, ossos aos seus ossos, e formam ali um grande exército. E o Senhor então, ele falava comigo que no meio do vale de ossos secos, se você se posicionar e colocar de pé, o Senhor, ele vai levantar um grande exército. E o Senhor então, ele trazia a minha memória que nesses dias que nós estamos passando, de vale de ossos secos, o Senhor está levantando pessoas para se posicionar no meio do vale e dizer: ressuscita sonhos, ressuscita projetos, ressuscita aquele projeto que você já perdeu já faz algum tempo, mas o Senhor está ressuscitando. E então o Senhor, ele me faz entender que o projeto ainda está de pé. O seu projeto, ele pode ter parado, mas ele não morreu. Ainda não era tempo de concluir. Mas o Senhor, ele está dizendo que hoje ele está levantando Ezequiel. Está sendo levado Ezequiel para um vale de ossos secos, para que ele profetize. E do meio do vale ressuscita sonhos. Do meio do vale vai ressuscitar um grande projeto que você tinha perdido. Amém? Amém. Oh Deus poderoso. Vamos ouvir a palavra do Senhor essa manhã? Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? E grandes coisas o Senhor irá fazer por nós, por isso nós estamos alegres. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Deus querido, nessa manhã, Senhor, nós ouvimos, Senhor, Pai, a mensagem que o Senhor mandou para nós nessa manhã. Recebemos, Senhor, Pai, a porção do céu, a qual o Teu Espírito Santo veio transmitir para nós nessa manhã. Deus querido, Pai, nós também, Pai, já transmitimos ao Senhor a gratidão do nosso coração ao Senhor, através dos nossos louvores, através das nossas orações. Meu Deus querido, Pai, mas nós cremos, Pai, que o Senhor preparou uma porção extra para a Tua igreja nessa manhã. Por isso, Senhor, Pai, nós colocamos, Senhor, Pai, nesse momento, nosso coração à disposição do Senhor, à disposição da Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor veio, ó Pai, falar poderosamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Cumprimento a mão da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, diga amém bem forte para Jesus. Meu coração está regozijante no Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero que você preste muita atenção. E vamos juntos sairmos daqui edificados no Senhor. Amém? Segunda carta
do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, aos irmãos da igreja em Corinto. Então, descrito como 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu vou ler com você o verso de número 7, para nós termos um entendimento daquilo que o Senhor deseja falar conosco. E eu não vou ser muito extenso hoje. Amém? Amém. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E uma outra versão. Se você quiser acender as luzes aí, pode acender, amém? O texto que nós estamos lendo é bem claro. O apóstolo Paulo falando, como eu já referi aos irmãos que estavam na igreja situada na cidade de Corinto. Por isso o nome segunda carta, é uma carta que ele escreve aos irmãos, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Depois foi dividida nessa carta em capítulos, e por isso temos essa referência assim, amém? Então, o apóstolo Paulo escreve uma carta, ele está falando do grandioso poder de Deus. Ele está falando das maravilhas de Deus, e depois falando dessas maravilhas depositadas na nossa vida, na vida de cada um dos irmãos. É isso que ele está referindo. Quando uma carta está falando de todo o poder de Deus, da grandiosa obra do Senhor Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez, liberando as bênçãos sobre a autoridade, sobre os discípulos, sobre a igreja, a descida do Espírito Santo. A igreja já estava edificada, já estava iniciada. E aí ele está falando, olha que grandiosa obra de Deus, que veio intermédio do Senhor Jesus. Mas aí ele está falando de toda essa grandiosidade, só que toda essa grandiosidade de Deus está depositada em quem? Em pessoas. E pessoas, como todos nós sabemos, são suscetíveis a erros, às falhas, a tudo quanto é tipo de situações desastrosas. O ser humano é suscetível. E aí então ele começa a fazer uma referência da fragilidade do ser humano, fazer uma referência então dessa fragilidade do ser humano, comparando com o barro. É um vaso de barro. Um vaso de barro, o que acontece? Você bate nele, um pouquinho mais de força, ele quebra parte. Um vaso de barro, ele não transmite nenhuma segurança para que você coloque um tesouro dentro, amém? Se você tem um tesouro e vai guardar esse tesouro, normalmente você guarda em quê? Um cofre, é isso. Arruma um cofre mais seguro. Quanto mais valioso o tesouro, mais se investe em um cofre para você guardar, certo? Então quanto mais tesouro se tem, mais se investe em segurança para guardar. Aí Deus envia do que Ele tem de mais precioso para nós, para o ser humano. Aí Ele deposita em quê? Num cofre mais seguro que tem? Não, Ele pega um vaso de barro e despeja todo desse tesouro nesse vaso de barro. Mas qual é o propósito aqui? Para que toda a glória seja de Deus, para que toda a glória seja voltada para o próprio Deus. Porque se Ele deposita em homens fortes que jamais caem, eles tomarão para si a glória, e a glória não será de Deus. Então Deus decide derramar de unção, poder, algo maravilhoso, um tesouro. A palavra nos diz um tesouro em vasos de barro, os vasos frágeis. Então, baseado nesse entendimento desse texto que nós lemos aqui, eu queria falar com você um pouquinho sobre dois perfis
né? Perfil, falando de perfil, personalidade, 2 perfis de 2 homens de Deus lá no grupo dos apóstolos, Pedro e João. O que se sabe de Pedro? Sabe muito de Pedro. O que se sabe de João? Nem tanto assim, né? Mas você sabe por que a gente sabe, de repente, menos de João do que de Pedro? É porque a gente tem mais facilidade de observar as falhas do que as qualidades, né? A gente tem essa capacidade. Sabe o que eu costumo dizer? Que é dom de Deus. Pastor, heresia. Eu costumo dizer, tá? Não estou falando que está na Bíblia, estou falando que é. Eu costumo dizer que observar a falha dos outros é dom de Deus. Você sabe por quê? Porque nós temos a responsabilidade, se vemos o nosso irmão passando necessidade, a gente ajudá-lo. Nós temos a responsabilidade como cristãos, se vemos um irmão falhando, nós chegar perto dele e chamar a atenção dele, para que ele se conserte, para que nós ganhamos essa pessoa para Jesus. Então, ver defeito também é algo que pode ser proveitoso. Agora, o problema, irmã Sueli, é que muitas vezes a gente vê o defeito e a gente não chega na pessoa, a gente chega na outra pessoa. A gente vê o irmão fazendo algo de errado e a gente não chega no irmão para falar com ele que aquilo é errado. A gente chega no vizinho do irmão e começa a dizer assim: você viu? Você viu o irmão, como é que ele estava se comportando? Meu filho, eu chamo a atenção dele direto lá em casa, porque ele está quietinho, ninguém não vai prestar atenção, que ele fica envergonhado quando eu falo dos erros dele. Mas eu chamo a atenção dele, porque quando a tia dele vai lá em casa, a tia dele, irmão, é a tia, vai da mesma idade dele, é uma bênção. Aí vai lá em casa, os dois estão brincando. Ela faz alguma coisa de errado, ele corre até a gente. Mamãe, papai, a Ana está fazendo isso. A primeira atenção que eu chamo não é da Ana, não sei que seja algo perigoso, é dele. Porque ele tem que aprender que os erros dos outros não é para ficar reportando para outra pessoa, reporta para a própria pessoa. Eu falo, filho, que coisa feia é essa que você está fazendo? Você tem que falar com ela, você já falou com ela que não é para ela fazer? Mas você sabe que isso é do ser humano? Faz parte da natureza caída. Irmão, se não temos nada que falar de bom, não fala. A não ser para a própria pessoa. Então, quando nós vemos alguma falha no irmão, a gente deve chegar e chamar a atenção. Amém? Então, nós temos uma capacidade absurda de observar os erros dos outros. Isso ressalta os nossos olhos. Conta-se, né, de que, ou pelo menos denominaram ao Einstein, o grande lá, cientista lá, de que um dia ele estava lá fazendo umas contas lá e tal, e ele colocando as contazinhas básicas lá, de 9, fazendo a tabuada de 9 e tal, não sei o que. Ele foi tudo certinho. Aí quando chegou 9 vezes 10, ele pegou e colocou 89. Na hora que ele colocou 89, todo mundo rindo. E começou a apontar e falar com ele, Aí ele parou ali e falou assim: tá bem, por que vocês não me aplaudiram? Porque eu acertei 9 vezes e só errei uma. Vocês estão alarmando porque eu errei uma única e por um número só. Não foi nem um erro absurdo, não. Mas sabia que isso é nosso? A gente vê, o irmão pode fazer 1000 vezes, mas na hora que faz errado a gente instala logo. Então por isso nós vamos lembrar muito mais de Pedro do que de João. Mas se nós formos ver o resultado final, nós vamos ver que os dois foram apóstolos honrados e agraciados pelo poder de Deus. E cumpriram a grande obra, a missão que eles tinham aqui. E tiveram êxito, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas agora nós vamos observar um pouquinho sobre Pedro, para nós termos aqui
uma referência como nós vamos nos comportar durante esse ano. Porque é comum do ser humano também fazer comparação. Nós às vezes definimos uma linha e olhamos para alguém e começamos a comparar. Você sabia que nem sempre a comparação ela é boa? Nem sempre ela é edificante, nem sempre ela ajuda. Às vezes, e muitas vezes ela nos atrapalha. A gente tem sim que ter um ponto de referência. O apóstolo Paulo ele fala da seguinte maneira: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo está falando para imitar ele. Mas por quê? Porque ele imitava Cristo. Ele está dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então tem uma referência, siga-me, amém. A própria palavra de Deus vai nos exortar ainda para que nós honremos os pastores, e falando em pastores, os líderes. Honrem os líderes, porque eles são como irão prestar conta das vossas almas. Então sim, tem uma referência, siga, sim. Mas agora muito cuidado com a comparação. Porque Pedro, quem era Pedro? Eu não vou fazer aqui por cronologia dos acontecimentos, porque eu faltei na aula dessa informação. Mas eu vou passar para você alguns episódios aqui que aconteceram com Pedro. Um dia em Mateus capítulo de número 16, verso de número 23, se você quiser só anotar para referência, anota e tal. Mas Jesus ele está conversando com Pedro. E aí eles estão ali numa conversa ali e tal. Pouco depois de Pedro ter tido uma revelação de quem era verdadeiramente Jesus. Aí Pedro está tendo uma conversa com Jesus. Aí nessa conversa Jesus começou a declarar sobre o propósito dele, falando que ele ia morrer, porque era necessário que ele morresse. Na hora que ele falou isso, que ele ia morrer, Pedro se levantou e já gritou logo: nossa, o Senhor não vai morrer não. Para com isso, o Senhor não vai morrer de jeito nenhum. Na hora que ele falou isso, olha o que Jesus vira para ele e fala. Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Irmão, olha o grau dessa conversa aqui, irmão Fabiano. Irmão, eu não sei se eu ia pisar na igreja de Jesus, mas não. Jesus virar e falar desse modo aqui. Quantos que não iam mais na congregação que Jesus estivesse pregando? Não deu pisar lá. Pedro se levantou e começou a fazer uma interpelação, uma apelação para Jesus, dizendo para Jesus parar com aquele discurso que ele estava fazendo. Mas na verdade Pedro estava sendo usado por Satanás. Aí Jesus vira e repreende ele: para trás de mim, Satanás. Você não está pensando nas coisas de Deus. Olha o grau aqui do negócio, irmão. A conversa aqui está muito séria. Porque Pedro deu lugar para quem não devia dar. Jesus está falando a respeito do propósito do céu e ele estava desligado, ele estava na terra. Aí o diabo usou da ocasião e usou a boca dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: isso não foi motivo para Pedro desistir. Sabe, tem pessoa no meio da igreja, não falo da nossa só, mas da igreja, do corpo de Cristo, que às vezes vai apresentar esse perfil, irmão, de dar trabalho para Jesus, que Jesus vai ter que repreender, Jesus vai ter que dar umas cajadadas, que a gente costuma dizer, vai ter que pôr na prova, vai ter que lapidar bem. Mas não quer dizer que está tudo acabado, não. Não quer dizer que não tem jeito, não quer dizer que não é. Porque muitas vezes nós ficamos em comparação. Por quê? Porque eu estou falando de Pedro e comparando agora com João. Porque João totalmente
exatamente o contrário de Pedro. Ele é aquele perfil quietinho, tranquilinho. Nós não vimos Jesus virar e falar para nada, para João, não, João, se converte, João, faz isso, faz aquilo, não. Muito pelo contrário, referência de João na Bíblia que nós temos é de João reclinando e encostando a cabeça no peito de Jesus. Enquanto para um Jesus está dizendo, aparta de mim, Satanás, para outro Jesus está dando a liberdade para encostar a cabeça no peito e ficar ali fazendo carinho, ficar ali num sentimento de afago, de intimidade. Sabe, mas o que nós vimos dentro da palavra de Deus, que todos os dois eram vasos de barro, mas a excelência do poder de Deus derramou nesses vasos de barro um tesouro precioso, porque a glória ela vai voltar para Deus e não é para o homem. Então não é pelo comportamento de João e não é pelo comportamento de Pedro, é pela glória de Deus para aqueles que dão lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Tem muita gente que fica querendo ter o perfil de João e não consegue e desiste, abre mão. Se Pedro tivesse aberto mão, irmãos, ele não teria sido um dos principais líderes da igreja primitiva após a ascensão de Jesus. A primeira pregação dos discípulos após Jesus ascender aos céus e ressuscitar, quem é que faz? É João ou é Pedro? É Pedro. Um grande mover do Espírito Santo. Alguém precisa tomar um lugar de destaque. Conhecendo a personalidade de Pedro, é difícil que ele ia perder essa oportunidade. Mas agora nós estamos falando de alguém que está cheio do poder de Deus e agora sim está sendo usado por Deus para a glória de Deus. Mas só foi possível porque ele não parou por causa do processo que ele passou até alcançar isso diante de Deus. Mateus 26, verso número 37, Jesus ele está já perto de ser crucificado. Aí Jesus pega os discípulos e leva para o jardim de Getsemane, aquela oração intensa que ele vai fazer lá no jardim de Getsemane, onde o suor dele se transforma em gotas de sangue. Os irmãos estão por dentro da passagem, tem? Amém? Amém. Momentos antes da crucificação de Jesus ou antes dele ser preso, aí ele vai, a alma dele está angustiada, ele pega os discípulos, vamos para o monte, vamos orar. E aí, subindo para o monte, na hora que chega num determinado ponto, ele já libera vários deles. Fala, não, o nível de vocês é aqui, tá? Então vocês vão ficar aqui. Aí Jesus pega 3, levando consigo Jesus, levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer, se angustiar. Jesus ele pegou os outros, os 3, Pedro, e decidiu avançar um pouquinho mais. Aí quando eles sobem um pouquinho mais no monte, Jesus pega e fala, agora vocês ficam aqui, tá? Orando, que eu vou subir mais à frente, vou orar mais um pouquinho e já volto. Presta muita atenção. E aí quando ele sobe para orar, ele ora, está intenso na oração, está angustiado, e aí porque ele volta. Na hora que ele volta, a Bíblia vai falar de que os discípulos estavam dormindo. Quem estava dormindo? Os discípulos. Não era Pedro que estava dormindo. Não era só Pedro que estava dormindo, senão a Bíblia ia falar. E Pedro estava dormindo. Aí Jesus chega. Você sabe o que Jesus disse, irmão? Pedro, você não pode vigiar comigo nenhuma hora.
Eu acho que eu ia ficar calado, eu sou um perfilzinho meio de ficar calado. Mas se fosse minha esposa, eu ia apontar para João. João está aí até babando aí, o senhor não fala nada com ele. Mas agora comigo, é só eu que estou dormindo. Pedro, você não pode orar comigo nenhuma hora. Jesus dá uma chacoalhada e volta para orar de novo. Vamos ver se resolveu o problema. Porque Jesus volta para orar, os três babando de novo. Jesus vira e fala assim, agora vocês podem dormir à vontade, que já é chegada a hora mesmo, já não precisa mais de orar não. Mas o ponto aqui é que mais uma vez Pedro é repreendido. E ele não desiste. Perfis de pessoas dentro da igreja que parece que não conseguem agradar a Deus. A conclusão que nós poderíamos estar tomando de Pedro aqui, ou o próprio Pedro poderia estar tomando, era de que ele não servia para o ministério apostólico. A conclusão que ele poderia estar tomando aqui é: eu não presto para o ministério apostólico. Olha para o perfil de João, olha a intimidade de João. João dorme junto comigo e Jesus não fala nada com ele. O problema sou eu, é perseguição com a minha vida. Mas Pedro está focado e firme na promessa de seguir Jesus e que ia com Jesus até o fim. Aí Jesus começa um discurso muito duro. Olha, eu vou ser entregue. Aí Jesus falando, está no percurso da crucificação de Jesus, um pouco antes dele ser preso e tal. Jesus ele começa a discursar para o discípulo: olha, eu vou ser preso e muitos de vocês vão me abandonar. Irmão, Jesus fala, Pedro já dá o pitaco logo. É Pedro que se manifesta. Longe de mim abandonar o Senhor. Eu vou com o Senhor até para a morte, se for preciso. A perseguição parece que continua. Jesus vira para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Você está dizendo que vai comigo até a morte, mas você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Mais uma vez a oportunidade para Pedro virar e falar o quê? Jesus. Os discípulos todos ficaram quietinhos, ninguém proferiu que ia te amar e de que estava com o Senhor, ninguém declarou a fé, só eu que estou declarando e o Senhor ainda me repreende. Aí Pedro faz o quê? Fica quietinho. Não, eu vou. E olha o perfil, irmão, embaçado do apóstolo Pedro. Embaçado aqui é no sentido de persistente, de não abrir mão, de não desistir. Jesus é preso. Aí Jesus é levado. Presta muita atenção. Pedro está debaixo de uma palavra de que ele ia negar Jesus 3 vezes. Irmão, em circunstâncias onde nós estamos sobre uma tentação, o que nós normalmente faremos? Corrimos, escondimos, vamos nos proteger. Aí Pedro faz o que? Se expõe. Abençoado. Prende Jesus, leva Jesus. Pedro vai de longe, seguindo, escondido. Vai de longe, mas ele vai atrás, onde Jesus está. Irmãos, é um perfil de pessoas que não vão desistir de Jesus. Vai dar muito trabalho, mas Jesus também não desiste dele.
disse: Pedro, não seja assim, seja igual João. Não, irmão, porque são perfis diferentes. Mas se não desistir, mesmo em vaso de barro, a grande obra do Senhor será derramada para que a glória seja de Deus. Então, em nome de Jesus, 2023, não fique fazendo comparação entre um que é do jeito e entre outro que é do jeito. Se coloque aos pés de Jesus e deixe Jesus trabalhar na tua vida. Deixa Ele fazer a obra. Ele é que faz. Pedro está seguindo Jesus. Jesus entra, eles levam Jesus para uma casa para ser julgado. Pedro vai para o quintal da casa, se intromete no meio das pessoas que estão ali. E aí o que acontece com Pedro? Pedro, ele é tentado. Ele nega Jesus 3 vezes. Mas ele não desiste de Jesus. E se ele não desiste de Jesus, Jesus não desiste dele. Você conhece alguém que é assim? Você conhece alguém que não consegue estar alinhado com a vontade de Deus, que não consegue ser fiel, que não consegue firmar, que não consegue, mas que sempre está ali? Fala para ele dessa personalidade de Pedro. Usa a personalidade de Pedro para poder pregar para ele e falar: olha, você não consegue ter o perfil de João, mas se você tiver o perfil de Pedro, mas se você não desistir, o Senhor vai fazer em você uma grande obra. O Senhor vai agir através da sua vida e Ele pode transformar você, porque toda a glória é para Ele, vem dEle e é para Ele. Então esse perfil, ele não pode ser ignorado, mas nós também não podemos ignorar o poder de Deus de transformar a vida dessas pessoas. Eu não estou falando para você ter um perfil de Pedro e ser insistente e ficar batendo cabeça, não. Eu estou falando para você não desistir da obra de Deus, porque Deus vai agir e operar através do poder dele, se você continuar na presença dele. Então, irmãos, em nome de Jesus, vaso de barro sim, cheio de falha sim, mas na brecha para alcançar a misericórdia de Deus. João totalmente diferente, calminho, tranquilo, desfrutando de uma intimidade absurda com Deus. Eu gosto até de brincar relacionado a essa intimidade que ele tinha, de que um dia os discípulos, né, isso está na Bíblia, né, na última ceia ali, os discípulos estão ali, Jesus está falando a respeito de acontecimentos, de algo que iriam acontecer. Aí surge uma curiosidade para saber de quem Jesus estava falando. Mas ninguém tinha coragem de perguntar para Jesus. Ninguém tinha coragem. Aí eles pegam e acenam para Pedro, para João. Eu fico imaginando eles falando baixinho assim: pergunta para ele. Disfarçado, nem você dá daquele jeitinho. Eu sou bom para disfarçar. Ninguém nem nota quando eu estou tentando disfarçar uma coisa. Terrível, terrível. Você não tem dom para isso. Pergunta para ele. Eu ia fazer desse jeito logo. Pergunta para ele, João. Ô João, pergunta para ele, João, você não vai perguntar não. Eu já rasgava logo mesmo. Não tem jeito para segredo não. Para fazer as coisas em segredo, irmão. Ah, então eu não sou fofoqueiro não, amém? Crente não pode ser fofoqueiro não, crente aos pés da cruz. Mas eu não tenho jeito para ficar fazendo as coisas em segredo. Não tem jeito não. Estou fazendo mesmo, ponto. João, pergunta para ele de quem é que ele está falando, o que vai acontecer, como é que é. Porque eles não tinham coragem de perguntar diretamente para Jesus. Mas João estava ali encostado, porque Jesus tinha intimidade. Então lançaram para João: João, vai lá. Irmãos, às vezes, e entenda-se às vezes,
E eu passo por isso também, quando às vezes a gente olha para algum homem de Deus que é referência e fica assim, como eu queria ser como essa pessoa é. Tem pessoas, irmão, que aceita Jesus dentro de pouquíssimo tempo, já está numa intimidade com Deus, meu irmão Henrique, que até assusta. Meu Deus do céu. Estou achando que foi um anjo que pregou para essa pessoa e falou de Jesus para ela, porque já vem sabendo de Bíblia que não acaba mais. Já vem numa intimidade de revelação absurda. A gente olha e fala, nossa Deus, isso aí é santo mesmo. É esse nível aí que eu estou querendo. Pedro e João foram chamados no mesmo dia. João até um pouquinho mais tarde do que Pedro. Mas no mesmo dia. Aí um já está encostando a cabeça no ombro de Jesus, desfrutando a intimidade. O outro. Aí prende Jesus lá no Getsemane, né? Prenderam Jesus. O que acontece na hora que lança a mão e prende Jesus? Você não sabe o que acontece. Pedro arranca da espada e já corta a orelha de um e já quer partir para a agressão. Aquela hora ali eu vejo Jesus virando para Pedro. Eu vejo, lá na cruz eu vejo. Pastor às vezes passa por isso, tá? Líder às vezes passa por isso. É aquela hora que você olha assim e fala assim, rapaz, eu já repreendi, eu já falei que vai me negar, eu já fiz de tudo, e o cidadão continua insistindo em errar. Aquela hora ali eu acho que Jesus deve ter olhado e falado assim, Pedro, você não aprendeu nada, foi 3 anos e meio andando comigo, Pedro. Meu filho, você já viu pesca maravilhosa, você já viu um morto ressuscitar, você já viu tanta coisa acontecer, e agora me prendem, e você arranca uma espadinha aí qualquer, e está achando que com essa espada você vai me defender. Pedro, você já me viu andar sobre as águas? Você já andou sobre as águas debaixo da minha palavra? Eu já te pesquei quando você estava afundando, te puxei para cima de novo, para você não morrer afogado, seu abençoado. E agora você arranca uma espada para me defender, você ainda não entendeu. Mas a Bíblia relata algo poderoso, porque logo depois desses episódios, mal eles têm contato, porque Jesus ele é preso, é levado para ser crucificado. Pedro nega Jesus, embora está vendo Jesus de longe. Jesus está sendo esbofeteado, Pedro nega Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, fitando os olhos de Pedro, Pedro lembra do que Jesus tinha dito. Então ele estava no campo de visão, Jesus está lá num processo, uma glória. Jesus ainda está olhando para o abençoado Pedro, mesmo diante de todas essas circunstâncias. Mas Jesus não teve muito tempo para dialogar com Pedro. Aí todos os episódios acontecem, eu acelero para nós fecharmos aqui. Os episódios vão acontecendo ali muito rapidamente. Jesus ele é morto, Jesus ele é crucificado, Jesus ele entrega o teu espírito na cruz do Calvário, depois ele ressuscita, depois ele começa a encontrar com os discípulos ali em vários eventos, com os discípulos tratando de alguma coisa, isso já ressurreto, amém? Então Jesus não tem muito tempo para tratar, mas a Bíblia vai dizer de que um dia, em João capítulo número 21, se não me falha a memória, Jesus ele vem num encontro especial com Pedro para poder sarar Pedro. Quando Jesus começa a perguntar, Pedro, tu me ama? E Pedro responde que ama. Jesus pergunta de novo e Jesus começa a delegar. Ali acontece uma mudança extraordinária na vida de Pedro. Sabe, mesmo com todos os erros, Jesus nunca desistiu. Mesmo Pedro não tendo o perfil de João, Jesus nunca desistiu de Pedro. Então mesmo errando, falhando, não desista de Jesus, que Ele não desiste de você. Agora, em nome de Jesus, não fique fazendo comparação. Não fique fazendo comparação entre um e outro, porque essas comparações não vão te ajudar.
Os dois tiveram a obra concluída na sua vida. Perseveraram e tiveram grandes experiências com Deus e cumpriram o propósito de Deus. Mas na mesma igreja que cabia João, tinha que caber Pedro também. Sabe por que muitas vezes dentro da igreja também existe a comparação contrária? É muitas pessoas que têm um perfil mais parecido com o perfil de João, que já conseguiu entender a mensagem, que já está conseguindo trilhar os caminhos do Senhor, começa a olhar para os que comportam mal e começa a condenar, dizendo: não, aquele não é de Deus, aquele não tem jeito com ele, não, nós precisamos tirar ele não pode fazer parte, ele não pode vir, ele não pode estar, não, ele tem que vir, ele tem que estar, até Deus cumprir a grande obra na vida dele. Amém? É um processo que Deus está fazendo. É uma caminhada que Deus está agindo. Então não vai desfrutar de grandes coisas enquanto não tiver esse perfil trabalhado, enquanto a grande obra de Deus não for concluída. Mas ele tem que estar também, porque é aqui, é no meio da congregação, de que ele vai tendo o teu perfil melhorado, até alcançar a graça de Deus e ser beneficiado pelo favor da transformação que o Espírito Santo de Deus causa em nós. Aleluia. Ou pensamos que somos alguma coisa porque não temos o tanto de falha quanto um outro irmão teve. Não. Então, em nome de Jesus, temos por objetivo seguir a Cristo, ser imitador de Cristo. Amém? Isso não nega, nós não abrimos mão. O apóstolo Paulo se identifica como referência e tem mostrado na palavra de Deus que é referência, e ousou dizer isso pelo testemunho de vida que ele tinha: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então temos este objetivo, mas não fiquemos fazendo seleções e nem comparações de que nada agradam e honrem o nome de Deus. Então, em nome de Jesus, que esse ano seja um ano de entender que o vaso é de barro. Por mais firme e forte que ele esteja, continua sendo de barro, tá? Por mais na unção de que o líder, o pastor, e inclui-me também nesse processo, por mais que às vezes olhamos e falamos assim: olha, glória a Deus, bendito seja o nome de Deus, continua sendo de barro. Amém? Toda glória em perseverar, em ter depositado os dons preciosos de Deus, toda a glória é de Deus. É Deus quem sustenta-nos. Amém? Então, quando nós olhamos para esses acontecimentos, para esses dois perfis, nós vamos entender de que se nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus, Deus ele vai operar, Deus ele vai obrar, Deus ele vai fazer aquilo que é a vontade dele. Então não use por comparação nem para um lado e nem para o outro. Se coloque na brecha para que Jesus ele faça na sua vida aquilo que é a vontade dele. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos têm desistido da caminhada com Deus. É como se a gente fizesse uma seleção: existem os ungidos separados e existem aqueles que estão condenados. Entenda uma coisa, não existe isso, tá? Não cremos em predestinação por pessoas, nós cremos em predestinação por decisão. O que é que isso significa? Predestinados estão à salvação todos que têm a atitude de aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador e viver conforme os ensinamentos de Jesus. Estão predestinados à salvação. E predestinados à condenação todos aqueles que rejeitarem. Então, que têm a atitude de rejeitar o Senhor Jesus estão predestinados à condenação. Então, nesse tipo de predestinação nós acreditamos.
Aqueles que aceitarão a Jesus, salvos, predestinados à salvação. Aqueles que negarem a Jesus, predestinados à condenação. E ponto final. Porque todos os outros respaldos bíblicos nos levam a esse grande entendimento da palavra de Deus. Aquele que vencer dará a coroa da vida. Se é aquele que vencer, então existem aqueles que não vencerão, que serão derrotados. Quem permanecer fiel até o fim receberá o galardão de Deus. Ser fiel até a morte e recebereis da parte de Deus. Então existe uma palavra para que nós estejamos sempre de pé diante do Senhor. Então nós precisamos tomar a decisão de andar na presença do Senhor, até que do alto nós sejamos revestidos do poder de Deus, até que a grande transformação do Espírito Santo aconteça na nossa vida, até que nós estejamos todos alinhados com o propósito de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu já aproveito a oportunidade aqui, né? Já aproveitando essa palavra de Deus aqui, se você for repreendido em alguma coisa, não desista da igreja, não desista de Deus. Se o irmão da igreja chamar a tua atenção, o líder da igreja chamar a tua atenção, exortar você para que você se posicione, não saia da igreja de Deus, porque Pedro não saiu da igreja de Jesus. Amém? Então nós precisamos estar alinhados e aceitando o processo de Deus, para que a glória seja sempre de Deus. E todos nós lembremos sempre, ninguém é mais santo do que o outro, não. Nós estamos num processo de santificação. Existe alguém que entendeu o processo, está num processo já mais avançado em Deus, mas todos nós estamos numa caminhada que só será bem sucedida se nós formos fiéis até o fim. Amém? Então, debaixo dessa palavra, eu quero orar com você, para que a tua fé não seja abalada, para que a tua fé ela não seja distorcida, para que você não perca o objetivo que é estar no caminho do Senhor. Quando inicia o ano, nós começamos, esse ano vai ser diferente, e não há erro nisso, há acerto nessa determinação. Mas a tendência é que, com o passar dos meses, dos dias, a nossa determinação ela vai esfriando. Aí quando acontece a primeira falha, a gente já acha que não. Irmãos, em nome de Jesus, o apóstolo João escreveu na sua carta de 1 João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, depois de várias instruções, ele diz assim: filhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. A ordem é essa. Porém, se pecarem, se errarem, se falharem no propósito, lembrem de que vocês têm um advogado junto de Deus que intercede por você, para que você se reposicione e continue na caminhada diante de Deus. Então, em nome de Jesus, que esse ano seja dessa determinação e não pare por nada. Se for exortado, lembre de Pedro. Se for exortado, lembre de Pedro. Se for aplaudido, lembra de João, que continuava sempre com humildade nos pés do Senhor e não tomou para si a glória, porque toda a glória é de Deus. João nunca repreendeu Pedro, nunca questionou com Jesus para que Jesus abandonasse Pedro. Então, em nome de Jesus, que esses perfis edifiquem a nossa vida e que nós possamos ter um ano muito alinhado com o centro da vontade de Deus, que a glória seja toda e para sempre dada a Ele que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Eu quero orar por toda a igreja nesse momento. Eu quero ungir cada um dos irmãos, para que no poder liberado dessa palavra, as nossas atitudes elas correspondam com essa palavra. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar, ungir todos os irmãos. Vem aqui à frente, vem aqui, faça aqui bem organizadinho aqui à frente, bem bonitinho aqui. Nós vamos estar orando por você. Amém? Nós vamos, em nome de Jesus, profetizar sobre a sua vida que esse ano vai ser um ano de progresso, não de regresso. Esse ano vai ser um ano de avanço, não de retroceder. É um ano de avançar e não retroceder.
É um ano de conquistar, em nome de Jesus, tá? No poder do nome de Jesus. Que seja um ano de muita edificação no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo um ano de crescimento, um ano de bênção e prosperidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, um ano segundo o desejo do teu coração. Um ano, Senhor, segundo a tua vontade. Um ano abençoado e segundo, Senhor, aquilo que tem sonhado no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Um ano de progresso, Senhor. Um ano de avançar. Um ano, Senhor, de conquista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Um ano de muita bênção e prosperidade do Senhor. Um ano, Senhor, em nome de Jesus. Que você tenha um ano de muita bênção do Senhor, em nome de Jesus. Ano de vitória, vida de vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ano de conquistar, ano de avançar, ano de possuir heranças da parte do Senhor, em nome de Jesus. Ano de bênção, ano de construção, em nome de Jesus. Ano de construção, para a glória do nome de Jesus. Ano de prosperidade, ano de avanço, ano de saúde, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ano de muita intimidade com Deus, em nome de Jesus. Ano de avançar, conquistar, possuir, ano de desbravar terras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ano de muitas bênçãos da parte de Deus. Ano de enchimento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ano de muita glória e da honra do nome do Senhor Jesus. Ano de receber de Deus aquilo que o Senhor tem preparado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ano de provar da grande bondade e misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Ano de provar da grande misericórdia de Deus. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Um ano, Senhor Deus, de avançar segundo a vontade do Senhor. Estenda as suas mãos na posição de receber. Pai, eu profetizo um ano de bênção, um ano de avançar segundo as promessas liberadas do teu trono. Pai, um ano, Senhor Deus, que não terá retrocesso, mas que terá progresso. Um ano em nome de Jesus, onde vasos de barro, Senhor, receberão da porção cheia do poder do Senhor, para que a glória seja do Senhor. Eu profetizo o derramamento do teu Espírito, um derramamento das riquezas celestiais, um derramamento do poder, da excelência, do poder do Senhor, para que a glória seja toda dada ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja derramado assim sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Você que recebe, aplaude o nome do Senhor Jesus. Você que recebe, toma posse dessas bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado pela mão poderosa do Senhor Jesus. Seja um ano abençoado pela mão poderosa daquele que vive e reina por todo sempre, daquele que tem todo o governo nas tuas mãos. Seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda esse versículo. Temos, porém, em nós tesouro precioso de Deus, mesmo sendo vasos de barro, porque toda excelência e toda glória é de Deus. Amém? Você que pode mais uma vez aplaudir o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos chegando à parte final do nosso culto. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos presentes. Amém. As mãos na posição de receber, nós vamos encerrando o nosso culto. Quarta-feira às 20 horas, culto de oração, 20h30, ensino. Amém. Nós iniciamos um ensino abençoado. Quero que você venha participar conosco. Nós vamos ter um ensino abençoado. Glória a Deus. Nós vamos ter um ensino abençoado aqui nesses próximos dias de evangelismo.
tá? Um grande projeto que Deus está trazendo para edificar a nossa igreja. Amém? Então, a partir da próxima quarta-feira, nós vamos estar gravando também tudo certinho. Os irmãos que não conseguirem vir, por favor, assistam o vídeo no YouTube para que toda a igreja esteja alinhada nesse processo. Vai ser uma bênção de Deus. Amém? Gosta de altar, né? Deixa o ovo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? As mãos na posição de receber. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminando nosso culto, não sai sem cumprimentar todos os irmãos presentes.